falando aqui ao vivo dos estúdios da Igreja Pretende de Pinheiros, ou da IPP-TV, aqui em São Paulo. Esse programa foi criado para motivar, para encorajar você que é crente em qualquer lugar do Brasil, do mundo, para que você exerça o seu papel como missionário de Deus. Hoje, em especial, nós estamos fazendo esse programa dentro de um dia muito especial, que é o Dia de Doar. Nós estamos levantando recursos, né, para a obra missionária, para as cestas básicas, para o trabalho de ajuda aos nossos irmãos que estão passando necessidades, e também para a expansão aqui e a melhoria da IPP-TV. Nós adquirimos uma casa e agora nós estamos precisando fazer investimento. Nós teremos novos estúdios, teremos mais equipamentos, e a ideia é cada vez mais melhorar o conteúdo e a transmissão da IPP-TV. E hoje é um dia muito especial. Eu quero começar meditando com você, como a gente sempre faz, e depois nós teremos uma entrevista muito especial com um servo de Deus, um paraibano, pastor Sérgio, que ele é fundador e é presidente da Juvep, lá em João Pessoa, na Paraíba. E durante mais de 30 anos eles têm plantado igrejas no sertão nordestino. E aí ele vai dar o testemunho dele aqui, e eu espero que esse programa seja uma fonte de encorajamento, de motivação para você ser um missionário de Deus. Não existe, meus amados irmãos, alegria maior, não existe privilégio maior do que estarmos participando da construção histórica do reino de Deus. É Deus que constrói, é Deus que converte, é Deus que dá o crescimento, mas nós temos o privilégio de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Eu quero que você, por favor, seja um divulgador também desse programa. Nós vamos persistir, né? Quem me conhece sabe que a gente é perseverante. Nós começamos aqui com quase nenhuma audiência, a audiência tem crescido. Nós temos procurado distribuir esse programa Brasil, mundo afora. Amanhã esse programa estará disponível também no YouTube para que você possa compartilhar com outras pessoas. Eu quero também pedir a você que, por favor, inscreva-se no canal do YouTube da IPP-TV. Entra aí, inscreva-se, coloca o sininho lá para quando chegar sempre uma mensagem nova, você puder ser informado do que está acontecendo. Eu quero pegar um exemplo de Atos 17, quando o Evangelho chegou à cidade de Atenas. E a grande pergunta que eu e você precisamos fazer: será que existem cidades mais difíceis do que outras para que o Evangelho floresça? Será que há cidades, povoados, grupos étnicos que são mais resistentes ao Evangelho do que outros? Essa é uma discussão boa do ponto de vista da missiologia. Mas nós que estamos no dia a dia, e é uma opinião pessoal, eu entendo que não existe nenhuma região, nenhum povo que possa ser resistente ao limite, ao poder do Evangelho. Quando Deus quer fazer a obra, quando Deus quer converter as pessoas, Ele providencia meios, que são os missionários, os pregadores, os evangelistas, você. E você pode ser um instrumento nessa cidade aí que você mora, que não tem nenhuma igreja evangélica, ou que são poucos os evangélicos, ou que seja uma cidade idólatra, ou que seja uma cidade pervertida. Quando você vai estudar Atos dos Apóstolos, você descobre que o Evangelho chegou em diversas cidades. Cidades extremamente complicadas. Por exemplo, nós pegamos aqui a cidade de Atenas, Atos capítulo 17, a partir do versículo 16, quando Paulo chega a Atenas, ele está esperando, né, os seus colaboradores que vinham lá de Bereia ou de Filipos também, e ali, ou Tessalônica, e ali em Atenas, Paulo, ao contemplar, ao conviver com aquele ambiente, diz o texto sagrado, no versículo 16, que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante
na cidade. Então, a cidade de Atenas era a capital da Grécia, era a sede de todo o helenismo, era a capital intelectual. Se Roma era a capital do poder militar, do poder político, se Jerusalém era a capital da religiosidade, você vai para Atenas, e Atenas é a cidade que é a capital do intelectualismo, né? Quem conhece a história da filosofia sabe que desde a filosofia antiga, com Sócrates, com Platão, com Aristóteles e por aí vai, você sabe que todo o conhecimento que nós temos hoje ainda se fundamenta no conhecimento que foi formulado pelos filósofos. A matemática, a física, a lógica. Então, todos nós somos frutos do pensamento grego. E até hoje nós somos influenciados por esse pensamento. É tão importante que o fato de ser uma cidade intelectual, voltada para a filosofia, para o conhecimento humano, diz que essa cidade ela era dominada pela idolatria. Os historiadores dizem que havia mais de 30 mil deuses lá na cidade de Atenas. É tão impressionante que um filósofo chega a dizer que era mais fácil encontrar um ídolo, uma estátua, na cidade de Atenas do que uma pessoa, um homem. E a ideia que você observar aqui é que o intelectualismo, o conhecimento humano, não tira o homem da ignorância, da superstição, da idolatria. Certo? O sujeito ele pode ser extremamente intelectual, mas ao mesmo tempo místico, idólatra, materialista, hedonista. E é justamente aqui que Paulo, ao chegar nessa cidade, Paulo então, tendo assim uma espécie de convulsão espiritual, ele sai pregando. Ele sai pregando, primeiro ele vai nas sinagogas, pregar para os judeus, né? Depois ele vai para o mercado e para as praças, pregar para o povo, e ele pregava, ele dissertava, ele persuadia, mas ao mesmo tempo, é muito interessante, porque aí ele foi tomado por alguns filósofos, né? E ele foi levado para o Areópago, que era um local onde os filósofos e os intelectuais, eles apresentavam os seus pensamentos, as suas discussões, as suas filosofias. E Paulo pregava sobre Jesus e a ressurreição, e esse assunto era um assunto muito controvertido, muito difícil para a compreensão daqueles habitantes da cidade de Atenas. Se nós fôssemos hoje levar em consideração, a gente poderia até dizer, olha, é muito difícil o evangelho, né, prosperar numa cidade como Atenas. Como alguém diria mais adiante, que era muito difícil o evangelho prosperar em Corinto, em Éfeso. Como alguém pode dizer, é impossível plantar uma igreja em Juazeiro do Norte, plantar uma igreja evangélica aqui em Aparecida, porque todas essas cidades eram dominadas pela idolatria. Dominadas pela idolatria, pela superstição, pelo engano, certo? Pela comercialização religiosa. Mas Paulo, ele prega, e ele é levado para o Areópago, e ali Paulo faz um dos mais belos sermões registrados na Bíblia. O livro de Atos, um terço do livro de Atos são sermões pregados. Tem os sermões de Pedro, tem o sermão de Estevão, tem o sermão aqui, os sermões do apóstolo Paulo. E nesse sermão ele começa justamente pegando um altar que estava desocupado, que estava vazio e que tinha um título, Ao Deus Desconhecido. E Paulo então, pegando esse mote, como diz o nordestino, ele pega esse mote e a partir dessa ideia de ao Deus desconhecido, ele vai apresentar o Deus vivo e verdadeiro. E é tão interessante, porque Paulo, nesse sermão dos versos 24 ao verso 31, Paulo vai falar praticamente de todos os temas bíblicos, ou todos os temas da teologia sistemática. Ele começa falando sobre Deus como Criador de todas as coisas. Ele começa falando
ele continua falando do Deus que criou o homem, e a partir de um homem ele criou toda a humanidade. Então ele sai da teontologia e vai para a antropologia. Depois da antropologia, ele vai falar aqui sobre não somente a transcendência de Deus, mas a imanência de Deus. E ele vai colocar aqui essa questão que o nosso Deus, ele não é servido por mãos humanas, e apesar dele habitar nos céus, ele também habita na terra. Ele vai trabalhar aqui o conceito da providência de Deus, né? Como Deus controla todas as coisas, como é Deus que nos dá a vida, a existência, a respiração. Depois Paulo fala sobre o capítulo que a gente poderia chamar de adoração, né? Adoração. E ele fala que Deus, ele é o Deus que pode ser encontrado, né? Pode ser adorado, pode ser cultuado. E ele passa então para outro capítulo, que é o capítulo da soteriologia. Ele fala da graça de Deus, que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, os tempos em que você viveu sem conhecer o verdadeiro Deus, então ele convoca, ele convida a todos. A expressão aqui é uma notificação judicial a todos os homens que se arrependam hoje e creiam em Jesus Cristo. Se arrependam dos seus pecados e creiam na pessoa de Jesus Cristo. E ele termina a sua mensagem, depois de passar por todos esses capítulos da teologia, e ele chega na escatologia pessoal, na escatologia final. E ele vai falar que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, ele termina falando que há um juízo final. Esse juízo pode acontecer imediatamente à nossa morte, mas esse juízo final acontecerá na segunda vinda de Cristo, onde todos serão julgados e todos receberão as penalidades eternas, ou a salvação eterna, ou a vida eterna, ou a morte eterna. Então, Paulo apresenta o Evangelho de forma lógica, de forma simples, com o conteúdo doutrinário, teológico, porque não existe evangelho sem conteúdo. O evangelho é a sã doutrina. E depois disso, nos versos 32 a 34, nós temos aqui a reação, né, daqueles que ouviram a mensagem do evangelho. E há três reações muito interessantes aqui, porque uns escarneceram, zombaram, né, como acontece até hoje. Você prega o evangelho, as pessoas escarnecem, as pessoas zombam, as pessoas desprezam, as pessoas blasfemam contra o evangelho. Mas diz o texto também que outros protelaram a decisão. Disseram, a respeito disto, ouviremos noutra ocasião. E há muita gente que está esperando ficar velho, né? Está esperando compreender mais, está esperando estudar mais, para crer em Jesus Cristo, para receber a sua salvação pessoal. Há muita gente protelando, deixando para amanhã acerca da sua decisão. Mas o que é bonito no texto é que ali houve alguns homens que creram no Evangelho. E é citado aqui o próprio síndico, né, ou aquele aeropagita, aquele que era o administrador do Areópago, ele se converte. E pode ter certeza que a partir dessa conversão, da conversão desses alguns homens, nasceu uma igreja na cidade de Atenas. Então eu quero dizer para você que esse modelo se repete. Se você pensar no Nordeste do Brasil, se você pensar em cidades dominadas pela idolatria, pelo misticismo, né, pela religiosidade comercial, pelo materialismo, pelo espiritismo, pelo umbandismo. Você diz, não, é difícil o evangelho chegar ali. E o que a Bíblia nos ensina é que não há lugar em que o evangelho não possa penetrar. Não há cidade, por mais idólatra que ela seja, que o poder do evangelho não possa transformar pessoas.
todos nós compreendemos e sabemos que os eleitos de Deus e aqueles por quem Cristo morreu na cruz e comprou com seu precioso sangue, essas pessoas estão esparramadas entre todas as tribos, línguas e nações. E o nosso papel como igreja é evangelizar, fazer como Paulo fez aqui. Nós sabemos que aqui no semiárido brasileiro, e o semiárido começando aqui do Vale do Jequitinhonha, até chegar lá no Piauí, há uma faixa etária do semiárido com mais de 30 milhões de brasileiros que precisam ouvir o Evangelho e que precisam ser transformados pelo Evangelho. Nós temos grandes desafios ainda hoje no Brasil, porque muitas vezes o que cresce no Brasil não é o Evangelho verdadeiro, não é a igreja verdadeira, mas o falso Evangelho. Aquele Evangelho que engana, que ilude, aquele Evangelho que traz vãs esperanças, mas que não transforma, não regenera, não produz aquilo que Paulo pregou aqui, o arrependimento, a mudança de vida, a transformação do caráter. Que Deus abençoe e que você seja um instrumento missionário de Deus nessa cidade que você está aí. Você pode dizer, pastor, essa minha cidade que eu moro aqui é uma cidade idólatra, é uma cidade que não quer saber de Deus, é uma cidade mundana, pervertida como Corinto. Meu irmão, não existe lugar em que o Evangelho não possa exercer o seu poder transformador. Comece a pregar, comece a orar, comece a evangelizar de porta em porta, de casa em casa. Use os recursos que nós estamos usando aqui, convide pessoas, distribui vídeos, use o seu celular para levar mensagens de esperança, a mensagem do Evangelho. Você pode ter certeza que o poder do Espírito Santo vai agir e é Ele quem converte, que transforma a vida de pessoas. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a sua vida e que muitas igrejas possam ser plantadas no Brasil nessa próxima década, que haja um avivamento missionário no Brasil, na igreja evangélica brasileira. Deus abençoe sua vida. Vamos continuar o nosso programa logo mais. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1:4. IPP-TV, a sua TV missionária. As suas tardes têm mais conteúdo na IPP-TV. Todos os dias, às 2:30 da tarde, um programa ao vivo para você. Segunda-feira, conheça mais sobre a Bíblia e como colocá-la em prática no seu dia a dia, com o programa Teologia Descomplicada. Na terça, o tradicional culto Mulher Esperança chega até você. Quarta-feira é dia de Diário de Eva. Na quinta-feira, pastor Alberto Lima debate assuntos atuais no programa Aconselhamento Bíblico. Sexta-feira é dia da Helenivação nos apresentar o universo da capelania. Todas as tardes, às 2:30, o nosso time espera por você aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Muito bom, de volta. Que palavra, que pregação. Eu tenho certeza que falou ao seu coração. É muito bom ouvir a palavra de Deus, né? E eu estou aqui, estarei durante o programa. Hoje temos uma entrevista muito especial e eu vou estar aqui lendo os seus comentários, vendo que eu sei que tem gente do Brasil inteiro, tem gente fora do Brasil. Tem Denilde de João Pessoa, Paraíba, Wesley de Boa Vista, Paraná, a Shirley de Vitória,
da Conquista, da Bahia também, muita gente participando. O Ranielson, de Taperoá, Paraíba, muita gente participando. Claudete da Silva Santos, da Bahia também. Gente, pode mandar a sua mensagem, seu comentário, sua pergunta. E aqui, ó, o Aivone de Cascavel. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Boa noite, irmãos. O convidado de hoje, um homem de Deus, olha, essa já está ligadinha na nossa programação. Ele e sua equipe fazem um trabalho missionário maravilhoso no Norte e no Nordeste. O pastor Sérgio Ribeiro, olha, isso mesmo, o Mozart está ligadinho aí na nossa programação. O Alexandre Sérgio também falou assim: envolvimento com a obra missionária traz um tempo de primavera espiritual para a igreja. A linguagem missionária da igreja, junto com a ação missionária, proporciona unidade na igreja. Muito bom. Também o Cristiano, a Irineia, o Almir, a Wanda, a Fátima. Que bom ter a participação de vocês. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. E queremos vou passar para o pastor Arival. E só antes de passar para o pastor, eu quero lembrar que nós sortearemos uma Bíblia que foi interpretada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, e nós faremos o sorteio da Bíblia. Então, se você quiser participar desse sorteio, é só mandar sua mensagem para o telefone da comunicação, que vai aparecer na sua tela, 011 98149 8444. Manda assim: eu quero participar do sorteio da Bíblia do reverendo Hernandes. É isso aí. Semana passada a gente sorteou, tivemos três pessoas que vão receber os livros aqui e ficaram muito felizes. Então, essa Bíblia com os comentários do reverendo Hernandes já tinha acabado aqui, mas a gente separou uma para sortear para você e vai vir mais também. Quero passar agora para o pastor Arival, falar do nosso tema de hoje, do nosso convidado que já está na linha, e fica aqui com a gente, manda seu comentário que eu tenho certeza que vai falar com você essa mensagem de hoje. Afinal, você é um missionário, eu sou um missionário, e fala aí, pastor Arival. É um privilégio muito grande nós podermos entrar em contato com o pastor Sérgio, um homem de Deus, é um servo de Deus que tem sido usado a partir da cidade de João Pessoa, da Paraíba, para evangelizar o norte e nordeste do Brasil. Pastor Sérgio, tudo bom, pastor? Boa noite. Para mim é um grande prazer estar com os irmãos. E quero parabenizar por todo o esforço que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito em favor da obra missionária no Brasil e no mundo. Ô Sérgio, nós temos conhecimento, você tem muita gente que conhece, mas eu queria que você fizesse um pequeno histórico da Juvep, né? Esse ministério que começou com você quando você era mais jovem, né? Eu era... Faz um histórico para a gente aí, por favor. Pois bem, a Juvep está com os seus 39 anos. Nós começamos no início da década de 80, e a Juvep não nasceu como agência missionária, mas nasceu como esforço para congregar a juventude da nossa cidade para trabalhos de despertamento espiritual, evangelização e unidade do corpo de Cristo. Mas... em 1982, Deus colocou no nosso coração o desejo de conhecermos a realidade do Evangelho no Nordeste. Naquela época não se falava em estatísticas religiosas. Por isso eu não tenho nenhuma dúvida de que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração essa curiosidade. E passei 3 tardes no escritório do IBGE aqui em nossa cidade, debruçado nos tomos do censo de 80. E eu fiquei profundamente impactado quando eu percebi os ínfimos percentuais de evangélicos em todos os estados nordestinos. Na Paraíba, não havia nem 3% de evangélicos. E eu fui ver os municípios da Paraíba e encontrei 48 municípios com a presença evangélica até 1%. Dentre estes 24, a metade não havia presença de nenhum crente nestes municípios. E quando eu fui localizá-los no mapa da Paraíba, eu percebi que todos esses 48 municípios com menos de 1% de evangélicos estavam distribuídos ao longo de todo o estado, do litoral ao sertão. Todavia, imagine aonde é que estava a maior concentração dos municípios sem presença evangélica, no sertão.
O Espírito Santo então disse: eis aí o campo, foquem, plantem igrejas aí. Então, resumidamente, pastor Arival, essa é a nossa gênese. Foi assim que começou a Juvep e foi desse jeito que Deus nos mostrou a grande necessidade do sertão nordestino. Pastor, nesse período todo, porque é um trabalho interdenominacional, você faz parceria com as diversas igrejas, batistas, presbiterianos, você mesmo parece-me que é de origem congregacional, eu não sei. A ideia Sim. é plantar a igreja evangélica, não é? Você faz um trabalho aí interdenominacional. Quantas igrejas vocês plantaram nesse tempo todo aí? O que é a Juvep? Eu estou dizendo isso porque eu tive aí, alguns dias atrás, visitando você, visitando a sede da Juvep, né? E a gente trocando ideias. Eu sei que você tem aí um centro de preparação de obreiros, porque sem o obreiro você não planta novas igrejas. Diz para a gente, faz um históricozinho aí para nós desse trabalho que foi feito. Eu não gosto muito de falar de quantas igrejas a gente plantou, mas só para a gente ter uma ideia, né? Assim, Certo. Pela graça de Deus, nós já plantamos um pouco mais de 100 igrejas, em parceria com 12 denominações diferentes, genuinamente evangélicas, porque no Brasil a gente tem que dar essa ênfase. 12 denominações diferentes, genuinamente evangélicas, e como missão interdenominacional, como o senhor bem frisou, nós plantamos igrejas de origem calvinista, arminiana, que batiza por imersão, por aspersão. Então, o nosso grande zelo é que sejam igrejas bíblicas, igrejas tradicionais, renovadas, pentecostais, mas nós, assim, temos um grande zelo. Igrejas bíblicas, igrejas sérias, igrejas ancoradas na sã doutrina, igrejas também sérias que levem a sério a obra missionária para não abandonar o campo quando as coisas estão difíceis, porque nem em todo canto que a gente vai pregar o evangelho é fácil. Muitas vezes nós chegamos em lugares que é tempo de colheita, então é uma bênção, as pessoas se convertem com facilidade, mas às vezes chegamos em lugares onde é tempo de semeadura, e quando é tempo de semeadura, a colheita não é tão fácil, e às vezes demora mais um pouco. Então nós cuidamos para fazermos parcerias com igrejas que entendem os diversos desafios da obra missionária. A Juvep, pastor Arival, tem 3 focos de atuação. Primeiro é plantar igrejas, aonde? No sertão nordestino. E nos sertões nordestinos, e no Nordeste em geral, nós plantamos igrejas, prioritariamente no sertão e no sertão rural, sertão urbano e rural, mas também entre quilombolas, ciganos e indígenas do Nordeste, porque esses 3 outros povos minoritários estão muito presentes também no sertão. Além deste foco de plantio de igrejas, nós temos outro foco, que o senhor mencionou há pouco, que é o de preparo de obreiros. Temos em João Pessoa o Seminário de Teologia e Missões, e preparamos pastores com visão missionária e preparamos também missionários. Temos o nosso curso de preparo missionário, que é de 1 ano de duração, dividido em 2 blocos específicos. O primeiro bloco, semestral, é missões aplicado ao plantio de igrejas pioneiras. E o segundo bloco é missiologia aplicada a missões transculturais. E o curso completo é de 1 ano. E o terceiro foco é o foco do envio de missionários. Nós ajudamos igrejas locais de qualquer lugar do Brasil a enviar seus missionários para os sertões nordestinos, para quilombolas indígenas e ciganos do Nordeste, e também temos uma atuação transcultural fora dos limites geográficos da nossa nação. Temos missionários, por exemplo, no Timor-Leste, também estamos exatamente hoje enviando a missionária para o Equador, uma cidade que tem apenas 3% de evangélicos, a cidade equatoriana de Latacunga. Então, esses são os nossos focos missionários. Estamos a serviço da igreja brasileira, sobretudo para ajudar a igreja brasileira a plantar igrejas nos sertões nordestinos e entre os povos minoritários do Nordeste do Brasil. Muito bom, pastor. Eu conhecia
distante, né? Desde a época de seminário, que eu me formei aí em Recife, no Seminário do Norte. Trabalhei com um paraibano, que era o meu mestre, o pastor Elias Medeiros. E eu me lembro que eu ia para Monteiro, na Paraíba, e de lá a gente para uma cidade do interior chamada Camalaú. Era um distrito de Monteiro para plantar a igreja. E eu conheço um pouco da realidade nordestina. Mas uma das coisas que precisa ser desmistificada hoje é porque, às vezes, fala-se muito em missões urbanas, em plantar igreja nas grandes cidades ou nas cidades maiores. Mas há hoje, principalmente no semiárido, populações que estão esparramadas, milhões que estão esparramados em pequenas vilas, né? Eu estive, por exemplo, na Bahia, lá perto de Petrolina, né? Conhecendo o trabalho que é feito por uma missão, onde um pastor ele toma conta de 70 pequenas comunidades, de quilombolas, e ele roda praticamente 100 quilômetros para atender essas pequenas vilas, essas pequenas famílias. E como é o trabalho de vocês? Por exemplo, tem cidades de 3 mil habitantes, de 5 mil habitantes, tem vilas, e a Bíblia fala que Jesus saía de cidade e também Jesus pregava nas aldeias, né? Como é que vocês veem isso? Qual é a visão de vocês nesse aspecto? Pastor Arival, nós trabalhamos com pesquisas, com estatísticas desde os anos 80. E trabalhando com estatísticas e levantando os dados estratégicos, então nós conhecemos mais profundamente aonde estão realmente os principais desafios da igreja. E no Nordeste, o principal desafio está exatamente no sertão. Aliás, o sertão nordestino é o maior desafio monocultural do Brasil, da igreja brasileira. E são mais de 14 milhões, são mais de 20 milhões de sertanejos. Dentre estes, a metade mora em ambientes rurais. Então, como ainda nós não temos os dados do censo, do último censo, que deveria ter sido feito esse ano e não foi feito por conta de todo esse problema da pandemia, então nós ainda trabalhamos com dados com base no censo de 2010 e atualizamos com os nossos estudos, então, periódicos. Então, hoje nós temos o grande desafio da evangelização dos sertões. Embora tenhamos cerca de 196 municípios, cidades, com menos de 5% de evangélicos, e esse é o principal desafio urbano, as 196 cidades com menos de 5%, mas o grande desafio mesmo da evangelização dos sertões está na zona rural, onde nós encontramos mais de 6 mil povoados, aglomerados humanos rurais, aonde o evangelho ainda não chegou. Então, esse é o grande desafio da igreja evangélica brasileira, porque a igreja evangélica brasileira tem uma dívida com o sertão. Nos anos 60, quando mais de 3 milhões de nordestinos migraram para as regiões do Sudeste, Centro-Oeste, à procura de uma realidade de vida melhor, muitos sertanejos foram para as grandes construções. A selva de pedra das megalópolis brasileiras tem a digital do sertanejo. Então, o sertanejo ajudou a construir esse Brasil. E a igreja sertaneja, aliás, o sertão também ajudou a construir as nossas igrejas. Quantos sertanejos estão espalhados nas igrejas de São Paulo e do Rio de Janeiro? Aliás, eu sempre digo que a maior igreja sertaneja está fora do sertão. A maior igreja sertaneja está na cidade de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Então, a igreja brasileira tem uma dívida com o sertão. E essa dívida deve ser paga na medida em que a igreja brasileira ajuda a alcançar esses mais de 6 mil povoados rurais do sertão nordestino. Pastor Sérgio, você agora tem um parceiro chato, que sou eu. Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E nós vamos mobilizar, né? Nós vamos intimar, principalmente os pastores nordestinos que estão aqui em São Paulo, as famílias, para colaborar aí com o plantio de igreja. Eu quero deixar um recado aqui para todos os pastores que estão nos assistindo, que a Juvep está aberta a fazer parcerias, a passar informações, para que nós façamos um trabalho em conjunto, em parceria, para que essa realidade seja transformada, né? Eu digo sempre dizer, juntos nós vamos mais longe e vamos mais rápido. Então, fica aqui um desafio para os pastores. Nós vamos divulgar esse trabalho importante que a Juvep tem feito, né? Tem feito.
desses anos lá no Nordeste, no sertão nordestino. Só um minutinho, a Lídia, tem perguntas aí, Lídia, por favor? Tem muitos comentários, pastor, é muito contagiante, esse programa é uma bênção mesmo. A Dina Souto falou, amo ouvir o pastor Arival, Deus o abençoe abundantemente. A Maria Regina falou, IPP-TV é uma bênção, uma missionária, um farol no mundo envolto na escuridão. TV feita com excelência, por uma equipe excelente, glória a Deus. A Eunice, o André Vanderlei, simbora pro sertão, meu povo, ele falou. Só uma voz, a conta aqui do YouTube falou que trabalho valoroso. A Antônia Dias também falou, Deus abençoe sempre a vida, a igreja da IPP, do pastor Arival. A Maria Regina comentou assim, por conta do entusiasmo, compromisso e visão de águia do reverendo Arival, temos sido despertados para a missão no Nordeste brasileiro, sem esquecer do nosso chamado local. Muito bom ver esses comentários, né, pastor? E tem mais aqui, pode comentar, pastor. Não, tudo bem. Eu quero colocar o pastor Sérgio, nós temos que aproveitar. Esse homem é uma bênção. Verdade. Eu não sou digno de desatar o chinelo dele, esse chinelo nordestino aí, nem de engraxar o seu sapato. Eu estou diante aqui de uma pessoa, e Deus sabe que não é palavra de lisonja, mas de admiração, de respeito pelo trabalho que o senhor faz. Nós estamos, pastor, mobilizando, nós tivemos aí com você, um grupo de empresários nordestinos, de pessoas que estão aqui em São Paulo. Nós vamos mobilizar como Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da nossa junta missionária. Nós queremos plantar 50 novas igrejas aí na Paraíba. 50 novas igrejas nos próximos 10 anos. E nós vamos precisar da Juvep, vamos precisar do senhor, vamos precisar do treinamento que vocês oferecem. E uma das coisas que eu queria que você comentasse um pouco sobre isso é a questão da importância do obreiro, né? Eu acho que quem está envolvido com plantação de igreja, a gente começa a descobrir que a peça-chave, né, depois do Espírito Santo, para que o trabalho cresça, é o obreiro vocacionado. Há muitos pastores, eu me incluo aqui porque eu sou baiano, eu vim para São Paulo em 1996, e há muitos que vêm estudar aqui nos seminários do Sul, até mesmo de Recife, e depois não querem voltar mais para o sertão. E aí vocês têm trabalhado com esse treinamento, essa preparação de obreiros, eu diria assim, raízes, né? Obreiros da terra mesmo. Fala um pouco sobre isso, pastor, porque o senhor é uma autoridade nesse negócio aí. Pastor Arival, eu quero agradecer muito suas generosas palavras, das quais eu não me sinto merecedor de modo algum. Pela graça de Deus, tenho dedicado a minha vida, os últimos 43 anos da minha vida, para a evangelização dos sertões, com muita paixão, e Deus nos tem dado a graça de perseverar neste foco. E, na verdade, como o senhor bem falou, a principal peça que Deus utiliza para plantar igrejas são obreiros bem capacitados, obreiros que tenham um forte conhecimento da palavra, obreiros que amem o povo para o qual foram enviados. Essa identificação com o povo para o qual foi enviado é extremamente importante. E em qualquer lugar do mundo, o obreiro que se encaixa melhor para evangelizar aquele povo são os obreiros nativos, os obreiros do próprio povo. Por conta disso, a Juvep tem 2 seminários no sertão da Paraíba, e queremos abrir outros. Temos no sertão de Souza e temos outros seminários no sertão de Itaporanga, que são 2 sertões distintos e com grandes necessidades, com grandes desafios aqui na nossa Paraíba. E eu acho que quando uma igreja está focada em plantar igrejas, principalmente em lugares desafiadores como o sertão, precisa pedir a Deus a graça e escolher com muito critério os plantadores de igrejas. Não é todo bom obreiro que tem as capacidades para o plantio de igrejas. Tem pessoas que têm capacidades extraordinárias para o pastoreio, mas para começar igrejas pioneiras é necessário que tenha algumas características de plantador de igreja, aquela pessoa que é dedicada à evangelização, porque para plantar igreja no sertão nordestino, principalmente nos ambientes mais resistentes ao evangelho,
porque uma das marcas do sertão é a resistência natural ao evangelho. E outra marca do povo sertanejo é a ignorância bíblica. Então, esse missionário que vem para o sertão, ele precisa estar disposto a orar e orar incessantemente. Ele precisa ser uma pessoa apaixonada por pessoas, que se apaixone pelo sertão nordestino para evangelizar abundantemente. Ele precisa estar com o coração aberto e com todas as suas energias focadas na evangelização do seu povo. Precisa também ser alguém que ame e que saiba discipular. Isso aqui é algo muito importante, pastor Arival, porque a igreja brasileira não tem tradição no discipulado. Nós temos muitas dificuldades para exercer o discipulado. E o plantador de igreja precisa ser alguém que saiba evangelizar, que saiba discipular e que tenha o compromisso da formação de uma liderança nativa. Sabe por quê? Porque uma das características do bom missionário, do bom plantador de igreja, é o compromisso que ele tem desde o início, quando ele vai para aquele povo começar do zero o plantio da igreja. Ele deve ir com compromisso de se fazer desnecessário. E sabe quando é que ele se faz desnecessário? Quando ele forma uma liderança nativa. E ele forma tão bem que depois esta liderança que vai sucedê-lo vai fazer um trabalho melhor do que o que ele fez. Programas atrás nós tivemos o exemplo aqui do Ronaldo, contando a experiência dele lá em Gana, né? Ele plantou as igrejas e hoje a liderança que ele deixou lá está tocando, inclusive traduzindo o Antigo Testamento para a língua cocomba, né? O que o irmão falou aí, de fato, é muito importante. Eu acho que o verdadeiro líder, ele é aquele que, em determinados momentos, ele é desnecessário. Né? Mais perguntas aqui? O pessoal está assistindo, está perguntando? Temos, pastor, temos bastante perguntas. Faz a pergunta para o pastor Sérgio, ele está aí para responder agora, ele que está na sabatina. Boa, pastor. Então vamos falar dos desafios um pouco, né? Mais desafios, né? O Anselmo perguntou, existe algum tipo de perseguição de outras religiões aonde as igrejas evangélicas são implantadas? Acho que pode acrescentar os desafios, né, de outras... Perseguição, ele fala de perseguição de outras religiões, mas vamos falar também dos desafios, né? Encontramos em muitas cidades, de todos os estados nordestinos, nos sertões, nós encontrávamos assim aquela antipatia ao crente, antipatia ao protestante. E por conta disso, e por conta da presença não apenas religiosa, mas politicamente predominante da Igreja Católica, nós víamos, e nós sofremos resistências e também perseguições. Não aquela perseguição agressiva, mas aquela perseguição, por exemplo, de não ceder ambientes públicos, como escolas públicas, para realizar algumas atividades. Nós sofremos, eu me lembro muito bem, estávamos plantando a nossa primeira igreja no sertão, em parceria com os batistas daqui da Paraíba, na cidade de Diamante. E aqueles primeiros novos convertidos daquela cidade, nenhuma igreja evangélica, estávamos plantando a primeira igreja, as pessoas que estavam aceitando Jesus como Salvador em determinadas ruas, que moravam em terrenos foreiros, em terrenos pertencentes à Igreja Católica, aquelas pessoas foram ameaçadas de serem expulsas da sua casa se continuassem firmes na decisão de passar para a lei dos crentes, porque essa é uma expressão recorrente nos sertões. A lei dos crentes e a lei católica. E quando a pessoa... Então, sertão eles dizem, passou para a lei dos crentes. Então, nós sofremos isto, nós já sofremos expulsão de escolas, até mesmo de alguns espaços públicos nos quais estávamos pregando o evangelho, mas isso, graças a Deus, são histórias de 30 anos atrás. Hoje, nós não encontramos verdadeiramente uma perseguição,
pode ser que aconteça pontualmente, em alguma ocasião, em algum momento, mas serão coisas raríssimas e pontuais. Hoje, o que nós enfrentamos é uma resistência, não é uma proibição. O sertão não está fechado ao evangelho. Nós podemos dizer, por exemplo, fazendo um paralelo, que as nações muçulmanas são fechadas ao evangelho. Hoje, a Europa, chamada pós-cristã, secularizada, ela é, em parte, fechada ao evangelho. O sertanejo não é fechado ao evangelho, ele é resistente. Então, a dificuldade que nós encontramos aqui, as barreiras que nós encontramos aqui, e vamos encontrar, são desafiadoras, mas não são tão fortes. Não há uma hostilidade como nós encontraremos em outros ambientes pelo mundo afora. De forma que a maior resistência, na verdade, que nós encontramos para a evangelização dos sertões, sabe qual é? Você vai se surpreender com a minha resposta. A maior resistência para a evangelização dos sertões não está na idolatria do povo, não está na ignorância bíblica do povo, não está nos recursos parcos com os quais vivem os sertanejos, mas a maior resistência à evangelização dos sertões está do lado de cá, está na igreja evangélica brasileira, que ainda resiste a enviar missionários para os sertões rurais e também para os povos tradicionais, como quilombolas, ciganos e indígenas. Muito bom, muito bom. Queria acrescentar um pouquinho mais, quer dizer, não melhorar, porque você já falou tudo. Creio, meus amados irmãos, que o grande desafio que nós temos nesses próprios 10 anos, e aí eu participei de alguns encontros com pastores aqui da região sudeste, liderados pelo seu Antônio Torres, da Forte Leve, que tem aquelas 2 ONGs que têm ajudado aí. A grande dívida que nós temos, de fato, pastor, principalmente nós que somos nordestinos, estamos aqui no Sudeste, é evangelizar o sertão. Agora, como é que igrejas aqui de São Paulo, por exemplo, poderia, junto com a Juvep, enviar e sustentar missionários? Como seria isso? Como é que a gente poderia fazer isso? Excelente pergunta, pastor Arival. A Missão Juvep está aberta e esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é plantarmos igrejas sozinhos. O nosso trabalho é motivar igrejas locais de qualquer lugar do Brasil a plantar igrejas nos sertões. Eu acredito que, biblicamente, a grande responsabilidade da evangelização do mundo está sobre a igreja, e especificamente sobre as igrejas locais. Igrejas locais devem se reproduzir plantando outras igrejas locais ao redor do mundo, incluindo os sertões. A agência missionária, ela não pode ser a principal protagonista deste grande desafio. A agência missionária, como Juvep, como tantas outras, nós precisamos ocupar o nosso espaço, que é auxiliar as igrejas a cumprirem a sua missão, levando o evangelho, plantando igrejas nos lugares menos alcançados do Brasil e do mundo. Então, a Juvep oferece assessoria, oferece auxílio, oferece a orientação estratégica de missões, e juntos, num diálogo, a igreja local e Juvep, a gente vai dialogar para juntos escolhermos em oração quais são os municípios que devemos alcançar, quais são os lugares onde devemos plantar igrejas. Por exemplo, a igreja de São Paulo talvez não conheça o sertão tão bem quanto nós. E no seu coração surge o desejo, queremos plantar uma igreja no sertão. A primeira pergunta, aonde? O sertão é grande, o sertão tem quase 1000 municípios. E nós temos um trabalho de pesquisa forte, inclusive o nosso pesquisador faz parte do time de pesquisadores da Associação de Missões Transculturais do Brasil, que é coordenado pelo Ronaldo Lidório. Então, nós temos a pesquisa onde os campos são mais brancos em todos os estados no sertão nordestino. E é muito interessante que em cada estado você vai ter uma significativa de concentração de municípios menos evangélicos. Então, nós podemos ajudar nas pesquisas que vão definir o município ou o povoado
aonde devemos plantar igrejas e vamos dar o assessoramento, digamos assim, técnico, estratégico, para o missionário que virá plantar a igreja. Nós tanto podemos oferecer também os nossos serviços para ajudar a igreja a escolher um missionário, porque nós temos escolas de preparo de missionários, como nós também podemos pegar o missionário da sua igreja e capacitá-lo. E essa capacitação será personalizada de acordo com a necessidade e com a capacitação que o missionário já traz consigo. Por exemplo, se aqui em São Paulo nós levantarmos aqui 5 igrejas para plantar 5 igrejas no sertão, mas nós queremos usar a mão de obra daí. Você teria esses missionários disponíveis hoje? A Juvep? Olhe, hoje pela tarde, uma das nossas missionárias ligou para mim dizendo: irmão Sérgio, um casal me procurou e perguntou se a Juvep oferece a ele alguma oportunidade de plantio de igreja. Sim. Então, pastor, olha, o grande desafio, olha, sabe quais são os 2 maiores desafios que a Juvep encontra para plantar igrejas nos sertões entre os povos minoritários? O primeiro grande desafio é encontrar obreiros. Isso não é novidade, Jesus já disse, grande é a seara, poucos os obreiros. Mas a minha maior angústia não é essa, a minha maior angústia é o segundo desafio. O segundo desafio é encontrar igrejas locais dispostas a plantar igrejas nos sertões e entre os povos minoritários da região. Olha, se Deus levanta, se Deus conta com corações quebrantados de pastores que dispõem das suas igrejas para o plantio de igrejas aqui, olha, o obreiro não será dificuldade. A gente pode até demorar um mês para encontrar, mas nós vamos encontrar. E quando a gente encontrar, a gente tem que selecionar bem, porque o maior prejuízo será nós escolhermos a pessoa errada e todo o investimento de plantio de igreja poderá trazer assim um descontentamento muito grande, um grande desapontamento, se nós não escolhermos na direção de Deus o bom obreiro. Ótima resposta. Você pode ter certeza que a Junta Missionária de Pinheiros é parceira da Juvep agora. Nós vamos plantar igrejas aí e nós precisamos de vocês e vamos precisar da parceria de vocês, né? E se tiver que dar um verniz teológico mais pro lado de cá, calvinista, não sei o que, a gente dá uma caiada, o cara para trabalhar, tá certo? Mais perguntas, por favor? Tem uma, pastor, tem uma interessante aqui. O Ranielson perguntou o que fazer quando não se tem condições de pagar um curso ou alguém que nos ajude na capacitação para a obra missionária. Eu acho que foi falado bastante dessa parceria, né? Um coração disposto, mas gostaria de perguntar para o pastor. Então, é uma pergunta que se levanta muito aqui, pastor Sérgio, sobre quando não tem condições e a pessoa tem vontade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Irmã, olha, eu nunca vi, até hoje eu nunca vi, sabe? Eu nunca vi um vocacionado por Deus deixar de preparar-se adequadamente em um bom seminário e, se for necessário, em um bom curso de preparo missionário por falta de recursos. Primeira coisa que um vocacionado que não tem recursos deve fazer é orar. Deus levantará os recursos. Deus pode levantar os recursos de onde ele espera ou de onde ele menos espera. Então, os recursos não faltarão. Já disse o grande missionário Hudson Taylor, do século XVIII, século XIX. Ele disse: a obra de Deus, feita à maneira de Deus, jamais faltarão recursos. Entendeu? Então, e às vezes a falta de recurso é o trabalhar de Deus para nos ensinar a confiar nele, a depender dele, a nos submetermos ao tempo dele, mas no tempo certo, no kairós de Deus, os recursos chegarão. Agora, estes recursos devem vir de igreja, da igreja do vocacionado. Se a igreja reconhece a vocação daquele que testemunha, Deus me chamou, certamente Deus vai trabalhar no coração da liderança, que vai dispor dos recursos para o envio
deste vocacionado para o seminário, para o curso de preparo missionário e futuramente para o campo. Excelente resposta, pastor. Muito obrigada. Nós estamos chegando no final aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Eu queria que o pastor Sérgio deixasse uma mensagem final e também que mandasse para a gente os contatos aí da Juvep, que nós vamos divulgar, o site, os contatos, para a gente fazer uma divulgação aqui para as igrejas, né, eu diria, do Sudeste e de todos que estão nos assistindo agora. Eu quero fazer um grande desafio, né, para os pastores que estão nos assistindo, para as igrejas. Vamos, no ano de 2021, colocar como prioridade na nossa agenda, no nosso orçamento, plantar uma igreja no sertão nordestino. Eu fiquei impactado quando eu visitei um grupo de quilombolas lá no interior da Bahia e vi o sofrimento daquele povo, a ignorância daquele povo, e aquilo mexeu muito comigo. Nós temos aqui em Pinheiros ajudado o Ministério de Quilombolas na Bahia. Temos procurado apoiar aqueles que já estão na frente de batalha. Então, pastor Sérgio, dê uma palavra final aí, uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo. Ok, vou começar com uma pequena história. Alguns anos atrás, nós fomos evangelizar um povoado em cima de uma serra na fronteira de 3 municípios, chamada Serra dos Ventos. Um nome muito bonito, até poético. Mas naquele lugar nunca alguém havia chegado para pregar o evangelho. Aquela comunidade rural sertaneja vivia quase como num estilo tribal. E quando 11 pessoas do nosso grupo chegaram ali, sem aviso prévio, porque não havia como nos comunicarmos com eles, eles ficaram assustados. Os que estavam assim pelo terreiro entraram para as suas casas e ficaram trancados lá dentro. A nossa turma, então, parou, porque qual seria a próxima reação? Poderia ser até de hostilidade. Mas, depois de alguns minutos, daquele silêncio, aquela tensão, a casa mais próxima, alguém corajosamente abre a janela. E eu pergunto, quem foi que abriu corajosamente a janela? Foi um homem ou foi uma mulher? Foi uma mulher, claro. Até nos sertões, as mulheres são mais corajosas. E então, uma jovem do nosso grupo se aproximou daquela senhora, que já havia saído da sua casa, e começaram a conversar. Depois de uns 5 minutos, a tensão havia sido quebrada, as outras pessoas saíram de suas casas, o restante do nosso grupo foi ao encontro das outras. E então aquela jovem sentiu o desejo de... Depois já estava assim quebrada aquela tensão, tudo, a conversa já estava boa, e ela disse, então eu vou começar a pregar o evangelho, esta jovem senhora, nos 35, 36 anos. E a nossa voluntária, evangelista, começou a pregar o evangelho com uma pergunta simples, direta. A senhora conhece o Senhor Jesus Cristo? E aquela jovem senhora sertaneja, da Serra dos Ventos, respondeu, conheço não, senhora, ele não mora aqui. E a nossa jovem evangelista, voluntária, ela não conteve as lágrimas. Ela chorou, ela nunca imaginou que escutaria uma resposta dessa no Brasil, a uma cidade a apenas 300 quilômetros de uma capital como João Pessoa, com tantas igrejas. Meu querido irmão, essa pequena história, ela transmite a realidade na qual ainda vivem em pleno século XXI sertanejos da zona rural e também quilombolas, ciganos e indígenas do Nordeste. Populações rurais que não estão sendo alcançadas, estão à margem do plano missionário da Igreja Evangélica Brasileira e urge alcançá-los. E nós nos colocamos como Juvep à disposição da Igreja Brasileira para sermos parceiros, para que igrejas locais de qualquer lugar do Brasil possam nos ajudar no plantio de igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais, de quaisquer denominações genuinamente evangélicas. Contem conosco. O nosso telefone de contato é 83, o código do nosso estado, 987-66-3949. Estamos à sua disposição. A Juvep existe
para ajudar as igrejas locais a plantar igrejas nos sertões nordestinos e entre os povos minoritários do Nordeste brasileiro. Pastor Arival, muito grato, que Deus o abençoe, e eu fico muito contente com a sua confirmação pública que seremos parceiros para plantar igrejas nos sertões nordestinos. Amém. Conte conosco. Amém, pastor. Muito obrigado. Eu quero agora deixar com a Lídia, ela vai fazer o encerramento. Se Deus quiser, na próxima terça-feira estaremos aqui. Muito obrigado, meu querido Sérgio, pela sua participação e que Deus continue nos abençoando nessa obra tão gloriosa de pregar a palavra de Deus. É uma bênção, é um privilégio poder fazer parte desse avanço do reino, né? É uma bênção esse programa. Quero agradecer você que está participando, que está mandando seu recado aqui, o Juvenal, a Sandra, a Elaine, o canal da Aninha Dourado, o Mozart Curcio, a Essilene, e lembrar vocês que esse sorteio dessa Bíblia aqui do Reverendo Hernandes, a gente vai sortear durante a semana, então toda a nossa programação você pode mandar agora, salva o telefone da comunicação, que é esse que está aparecendo na sua tela, o 011 98149 8444. É o telefone da comunicação de Pinheiros, nele você pode salvar na sua agenda para mandar qualquer mensagem, ideia de programa, enfim, mas agora vale para você participar desse sorteio que a gente vai divulgar na terça-feira que vem. No próximo programa Você é um Missionário, ao vivo aqui a gente vai fazer o sorteio. Então já pode mandar para esse telefone falando, eu quero participar do sorteio da Bíblia do Reverendo Hernandes Dias Lopes. É isso aí, a gente fica por aqui, mas a nossa programação continua 24 horas online com conteúdo reformado e terça-feira que vem a gente está de volta. Até mais!